gente. Aí, bem-vindos de volta. Nós vamos terminar agora, é a última aula de criminologia. Tem muita gente pensando, né? Nossa, foi rápido e tem gente que deve estar pensando, demorou pra cacete. Mas nós vamos agora finalizar a nossa aula com... Vamos pegar um pouquinho das questões processuais. Por quê? Poxa, eu vou estudar criminologia, lá vou eu com aula de processo penal, mas o assunto que nós estamos falando, o modelo de justiça criminal, envolve muito processo. Por quê? Porque nós vamos falar desses modelos que hoje você aplica, né? Quais são as formas de se resolver a lide que hoje estão disponíveis para o mundo jurídico, não é? Então, vamos lá. Primeiro, gostaria de mostrar umas questões para vocês. Essas aqui saíram de provas CESP. Vejam só, peguei 3 assertivas. Por que eu peguei essas 3? Nós vamos debater um pouquinho aqui essa questão dos direitos fundamentais, que é justamente a parte de criminologia. Primeiro aqui, na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. A oportunidade ou conveniência são fatores que são analisados na ação penal privada. A ação penal pública não tem oportunidade nem conveniência que faça com que haja um arquivamento ou a solução de uma lide. Tudo é pelo sistema obrigatório da ação penal, é o seu curso completo, direto, sem qualquer intercorrência que não esteja prevista em lei. Então, quando eu digo na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade e conveniência, é verdadeira, assertiva. Por quê? O Ministério Público, por exemplo, ele não pode abrir mão de uma ação, ele não pode arquivar os procedimentos. Nessa questão, ele não poderia fazer, né, ação penal pública. Nós temos essa oportunidade de fazer na privada. Por quê? A pessoa vai até onde ela pode ir. É o interesse privativo, né? As ações que são voltadas para o interesse privativo do ofendido, somente ele pode aquilatar, né, o grau de ofensa, só ele pode verificar até onde ele foi ofendido, em que se pese aí a importância da solução de uma lide. Isso tudo quem pode avaliar é quem realmente é vítima. Então, faz parte disso também, né? A questão da celeridade processual. Ninguém vai colocar adiante um procedimento ou mesmo a ação se não houver interesse de uma das partes, não é? Então, vamos lá. A ação penal privada subsidiária da pública fere dispositivo constitucional que atribui ao Ministério Público o direito exclusivo de iniciar a ação pública. A ação penal é de quem? Quem é o titular da ação penal? Pensou? Pronto, Ministério Público. O Ministério Público é titular da ação penal pública. E quem é o titular da ação penal privada? Ministério Público de novo. A questão é a seguinte: existe aí uma delegação da importância da ação penal, aquela interferência que se faz. A ação, toda ação, se você for utilizar um conhecimento macro, toda ação é pública. Agora, pública e privada de acordo com o interesse do ofendido. Então, a ação penal, quando ela é privada, mas é subsidiária da pública, o ofendido ele ingressa com esse tipo de interferência, com esse tipo de ação, quando o Ministério Público é silente no prazo estabelecido. Se ele não faz, então aguarda-se o momento em que o ofendido procura. Agora, como é titular da ação, o Ministério Público, pode a qualquer momento reaver, ok? O consentimento do ofendido não foi previsto pelo nosso ordenamento jurídico penal como uma causa de exclusão de ilicitude. Todavia, sua natureza justificante é pacificamente aceita, desde que, entre outros requisitos, o ofendido seja capaz de consentir
e que tal consentimento recaia sobre bem disponível, ok? Só relembrando, a primeira é correta, a segunda está errada. Essa terceira também está correta, por quê? Ele não foi previsto como uma causa para excluir do nosso ordenamento qualquer dispositivo, não. O consentimento do ofendido, ele foi criado para dirimir questões e conflitos, mas não para excluir a ilicitude. Porque a ilicitude, ela não vai deixar de existir, está ali. Agora, é uma forma de fazer que haja uma cessão, o entendimento que haja uma cessão de direitos que são disponíveis e direitos que não são. Por exemplo, se por acaso você quer participar do Big Brother, né? Não tem esses reality shows, né, que tem por aí. Você está a fim de participar de um. Você vai dizer o seguinte: olha, eu abro mão totalmente de todos os direitos fundamentais que eu tenho, liberdade, vida, eu abro mão. Você pode fazer isso? Não. Mas você pode deixar de exercer por algum tempo o direito de liberdade, porque ali você está confinado, não é? Então, ali é uma suspensão de direito que é temporária. Você não pode abrir mão do direito de liberdade. Tanto você tem esse direito que qualquer momento você pode pegar a sua malinha, abrir a porta e ir embora. Não é assim que o programa funciona? Então, você suspende essa liberdade por um tempo e a questão da vigilância, ter a sua intimidade revelada, aquilo dali, você revela até quanto você quer, mas ao mesmo tempo em tempo integral, porque as câmeras estão em todo lugar. Então, é isso que faz a legislação. Ela faz com que você tenha direitos fundamentais e que haja um limite nessa suspensão e, principalmente, que ninguém seja compelido a abrir mão de vários direitos que tem. É para isso que, por exemplo, numa transação, as pessoas têm que estar acompanhadas de advogado. Por quê? Porque você vai lidar com direitos fundamentais, ninguém pode abrir mão de direito fundamental. Quer ver um exemplo? Se por acaso houver na sentença, de acordo com a 9099, né, aí o juiz, na decisão dele, justificando, diz o seguinte, que o menino não, né? O cara já tem uns 19 anos, já tem um discernimento mais ou menos. Ele agora vai ter que comparecer semanalmente lá na vara, varrer tudo, limpar, mesmo tendo funcionário de limpeza na vara, varrer tudo, limpar, deixar tudo organizado e ao final cantar o hino nacional, para todo mundo ver que ele está assim, tentando se ressocializar, né? Como se ele tivesse perdido a pátria, né? Aquela questão de se sentir dentro da nação, participando, né, da sociedade, aquele sentimento de pertencimento social. Então, ele não poderia fazer isso. Agora, um advogado, ele chega num momento que é crítico, que quando se manifesta desse sentido, tem que falar, tem que se manifestar e impedir que, por acaso, ocorra uma decisão nesse sentido, que essa criatura sofra um constrangimento, porque a pena não pode ser um constrangimento, não é? Então, vamos lá. Nossa última parte da aula, então, né, nós já estamos aí bem adiantados. Nós vamos falar agora sobre esses princípios do modelo consensual de justiça criminal. Para que haja uma justiça criminal efetiva, hoje, nos moldes como hoje existem, né? Por exemplo, a justiça comum, né, tem o seu trâmite regular e a justiça, o juizado especial, a justiça especial, tenha também um trâmite totalmente diferenciado, muito mais célere, é necessário que obedeçam aí a certos princípios
que estão hoje na base de todo ordenamento. Você estuda isso em processo penal? Você estuda, sim. No meio do assunto de processo penal, está tudinho aí. Só que aqui a abordagem é diferenciada. Vejam só, vamos lá. O primeiro princípio, acompanha aí. Princípio da oportunidade regrada. A da Pellegrini descreve como discricionariedade regulada, né? E rompe essa regra de obrigatoriedade da ação penal. A ação penal, ela não é sempre obrigatória, ela é, via de regra, obrigatória, né? Esse rompimento é necessário para que haja celeridade. Nem sempre é obrigatório ingressar com a ação penal. Existe uma questão de discricionariedade aí implícita? Tem. A Lei 9099 quebrou essa rigidez que tem o sistema de achar que a ação penal tem que ser muito extensa, não é? E principalmente para todo e qualquer caso. Existem também formas de se desistir da ação, existem formas de transacionar, existem formas de se entrar em consenso, né? Então, é para isso que serve um novo modelo, né? Novos paradigmas estão sendo formados. O Ministério Público, por razões de oportunidade, não pode renunciar à ação penal pública, né? Mas a transação não deixa de ser também uma forma de se renunciar, né? Se renuncia à continuidade. Né? Você chega a um denominador comum, o consenso é isso, é um acordo entre as partes. É uma forma, eu não gosto muito do termo, mas não deixa de ser, né? Etimologicamente, mas é uma forma de se chegar a um consenso, de se negociar. Né? Você negocia ali. Agora, para que haja esse entendimento, é sim muito necessário, né? Que haja também um apoio técnico, né? O advogado, o defensor público, eles estão ali para isso, para garantir que os princípios não sejam violados e que os direitos fundamentais também não sejam corrompidos, ok? Então, vamos lá. O segundo princípio, acompanha aí. Princípio da autonomia da vontade do imputado. Veja, sem a aceitação do acusado não é possível uma solução conciliatória para o conflito penal. Não é possível, não. Mas isso é muito discutível. Por quê? Porque eu me recordo que assim que a 9099 entrou em vigor, assim, tricotando um pouquinho aqui, foi em 95. Eu entrei na faculdade em 95. Quer dizer, eu fiz faculdade em 95, justamente no ano da 9099. Eu passei o primeiro ano de faculdade meio assim, só naquela base, né? De introdução, de sociologia e muito filosofia, não sei o quê, não sei o quê. Mas no segundo ano a gente já tinha noção da 9099. Já tinha, em 96, por aí, finalzinho, foi quando a gente começou a discutir muito essa questão de o que são penas alternativas. Então, embora elas já tivessem, né, aplicabilidade, já tinha como aplicar pena alternativa, mas ela era oficiosa e se tornou oficial. Então, aí foi que ela já tinha desde 94, né, essa questão da pena alternativa, mas ela teve um reforço, né? E eu digo a você, a necessidade de defesa técnica no ato do consentimento é a expressão de preocupação da lei. Porque sem a defesa técnica, os direitos fundamentais, eles podem ter uma violação quase garantida. Por quê? Porque eles não têm, no calor das emoções, não tem como a pessoa começar a raciocinar sobre os próprios direitos que tem e para sair da pena de prisão, qualquer um transaciona de qualquer forma. E eu já vi coisas absurdas, inclusive em audiências que fiz. E não entendia, eu estava no começo, né, da advocacia, eu pensava assim, logo que saí da faculdade, foi em 2000, por aí, em 2001 eu via as atrocidades. Tinha feito eu
mesmo, o TCC, né, o trabalho de conclusão, eu fiz sobre penas alternativas. Então, teoricamente, as penas alternativas estavam assim em ebulição na minha cabeça, estava achando tudo muito lindo, a aplicabilidade dela foi o primeiro artigo que eu publiquei na faculdade, penas alternativas, para você ver como eu me apaixonei. Mas depois eu fui analisando como ela era aplicada, a pena, né, alternativa. Alguns juízes, realmente, muitos juízes, eles respeitam, de fato, existem algumas decisões que, misericórdia, mas tem muita gente que faz um trabalho muito digno. Aqui em Pernambuco, nós tivemos um juiz à frente da Vara de Penas Alternativas por muito tempo que se tornou referência. O nome dele era Flávio. E ele era um grande magistrado na área, um especialista ele se tornou. Mas, salvo engano, até ele saiu da Vara de Penas Alternativas, que a gente chama aqui de VEPA. Princípio da desnecessidade de pena de prisão. A pena de prisão foi uma pena utilizada pela necessidade de se isolar o preso, isolar aquele acusado, pelo menos, do resto da sociedade, porque ele demonstrou de todas as formas que não tinha viabilidade de convivência. A prisão, ela é hoje, como é que a gente faz para isolar, tirar essas pessoas do convívio social? A gente só tira essas pessoas quando elas são presas. Agora, como é que a gente faz para fazer isso e de forma humana? Difícil, porque as prisões, né, nem todas são um exemplo de penitenciária ou de presídio, né? Então, nós temos esse problema da aplicabilidade aí da pena de prisão. Só que essa desnecessidade de pena de prisão, ela vem da desnecessidade de se aumentar ou dar gravidade para um crime que é de uma pequena lesão a bem jurídico. Um furto. Furto é muita coisa, furtou, mas a pena pode ser revertida de outra forma. Você tem como transacionar, você tem como fazer com que aquele prejuízo seja de alguma forma ressarcido. E não houve violência, por que não? Não é? Quando é feito direito penal, a gente tem que usar como última ratio, a prisão deve ser o último recurso, não é? Se houver alguma possibilidade de reparação desse dano, se houver alguma possibilidade de solução na lide, faça, é muito melhor. Para isso serve a 9099, para isso que a justiça criminal está andando, para diminuir. Vocês terem uma ideia, aqui em Pernambuco não, mas salvo engano, foi em São Paulo que eu vi um artigo falando sobre, não foi um artigo, foi uma notícia que eu vi no UOL, que os servidores públicos, eles estão tendo essa concessão, né, digamos assim, dos seus superiores para trabalhar em casa. Por quê? Porque o trânsito está um inferno. Então, as pessoas gastam muito tempo para o deslocamento no trabalho, quando elas poderiam fazer o trabalho de casa. Então, elas têm um sistema, salvo engano, com um dedinho no reconhecimento digital, como um ponto eletrônico para dizer que estão ali, que as pessoas estão ali presentes a cada meia hora, uma hora, para dizer que estão ali. Mas estão produzindo. E essa produção, ela tem que ser dada conta, de alguma forma. A pessoa está trabalhando, mas está trabalhando em casa. Isso é uma tendência da justiça, fazer com que as pessoas progridam, que as pessoas produzam, que as pessoas se dediquem cortando o que é inútil, né? Na base do inutile truncar, que é o que é inútil. Tempo desperdiçado de trânsito, passar 2 horas de ida e 2 horas de volta. Muita gente tem problema de acesso. Eu várias vezes, já recorri a alguns serviços aqui mesmo e o trânsito não permite que as pessoas cheguem, né? E você fica esperando as pessoas chegarem porque estão presas no trânsito. Então, é uma questão de filosofia mesmo. A filosofia adotada pelas pessoas hoje, elas estão
diminuindo custos, diminuindo o prejuízo da ausência, estão fazendo com que tudo seja muito mais objetivo e rápido. E tem surtido efeito, tem sido muito mais prazeroso e eficaz para a sociedade, não é? Então, a desnecessidade de pena de prisão, ela faz parte dessa filosofia que hoje é adotada na justiça criminal. Nós temos que utilizar a prisão para pequenas incidências. A prisão, aliás, nós temos que utilizar a prisão para grandes incidências, olha, apague, viu? Grandes incidências, as pequenas não há necessidade de se colocar dentro de no estabelecimento prisional uma pessoa que cometeu um crime menor, não é? Então, vamos lá, minha gente, vejam só. Eu encerro aqui a nossa disciplina de criminologia. Não tenho como dizer melhor do que isso, porque as palavras faltam, mas é um grande prazer sempre estar aqui. Nós estivemos aqui juntos em Direito Penal, Legislação Penal Especial, e nós estamos aqui em Criminologia. Eu espero que nós possamos nos encontrar em breve, não é? E da próxima vez carregando mais assim com as questões de concurso, que eu ainda acredito muito nessa prática de concurso, mas como vocês que estão aí do outro lado, vocês são batalhadores que estão atrás de uma oportunidade de concurso, daquele concurso que vocês querem, aquela chance de mudar a vida, né? Porque a mudança de vida é sempre muito positiva. Eu deixo para vocês a imagem que eu peguei na internet de uma fênix. Eu gosto muito da fênix, pra você ter uma ideia. A fênix é uma ave que, mitologicamente, né, ela vivia, né, há um dissenso, né? Existem pessoas que defendem que ela vivia 500 anos, né? E eram coisas assim de 1000 para 2000 anos, 500 mil anos. Então, não existia um consenso de quanto tempo vivia a fênix. Mas o tempo inteiro que a fênix vivia, ela tinha uma expansão e um voo rasante, era muito mais forte que a águia, ela era muito mais aberta aos riscos, não é? E ela, quando ela estava próxima da morte, a fênix, ela ia para um canto sozinha. E o corpo dela entrava em uma forma de autocombustão, parecia uma pira, né? Se incendiava toda, quando ela sentia que o trabalho dela já estava, né, esgotado, se incendiava toda e ficava só no pó, virava cinza. Logo depois dessa combustão, que estava ali, o resto da fênix estava ali na cinza, aí ela se reunia, ela se juntava novamente e renascia das cinzas. Por isso que ela está aqui, ó, ela entra em combustão e renasce. A mesma coisa, eu sempre apliquei, eu sempre liguei a fênix para a vida de quem precisa estudar, para concurso ou não. Por quê? Porque o estudo leva a gente a ganhos fabulosos. Ganho de conhecimento, ganho de amizades com pessoas que querem a mesma coisa, ganho de oportunidades, ganho de conhecimento, ganho de tanta coisa. Mas ela leva a perdas, né? O estudo leva também a algumas perdas. A perda de um pouco da qualidade de vida, porque o cara está lá bitolado só estudando. Um pouco do convívio familiar, perde um pouquinho, né? Para poder garantir à família uma vida melhor. Só que essas perdas são perdas momentâneas, não são perdas assim para a vida toda. E essas perdas são compreendidas, né? A sua família vai entender porque você não foi para o jantar na sexta-feira, onde todo mundo ia. A sua família vai entender porque num almoço, em dia de semana, você não pôde estar presente, né?
É importante que você dê uma carga de final de semana para a sua família, mas é importante também que você pare para refletir naquilo que você quer. Então, se você passou por um momento muito difícil, né? Você passou por um momento financeiro muito complicado, se endividou, está aí estudando, mas está com a cabeça, o banco está me cobrando juros, o banco vai levar meu carro, o banco vai levar minha casa. Ou então, porque fulano me deixou, fulana me deixou. Ser humano é ser humano. Ser humano não é nada mais que ser humano. Né? Iguais a você existem milhares. O que torna você especial é você mesmo. Ninguém vai lhe tornar mais ou menos daquilo que você é. E se você precisar se destruir, entrar em combustão, e você precisar se acabar de chorar porque o relacionamento não deu certo, se você precisar se acabar de chorar porque está endividado, você pegue um dia na semana em que não tenha ninguém na sua casa. Sente na sua cama e chore, mas chore com vontade. Agora, jure a você mesmo que é o último dia que você vai chorar. Você não precisa mais chorar, você precisa somente se dedicar. Porque uma coisa o estudo dá a você, uma realidade diferente da de hoje. Se hoje você está mal, amanhã você está um pouco melhor, porque você aprendeu um pouco mais. E se depois de amanhã você não estiver um pouco melhor do que amanhã, é porque você não estudou. E eu lhe garanto que se você tiver um planejamento, o fim disso tudo vai ser o voo dessa fênix. É o que eu desejo aí a vocês. Não se matem por causa de ninguém ou de nada. Nada vale a pena, somente você. Você é protagonista da sua vida. Não esqueça as pessoas. Somente você existe nesse mundo. Então, estude para melhorar a sua vida. Aí você faz por você e pelos que você ama também. Ok? Tomara que a gente se encontre de novo. Até a volta. Um beijo para todo mundo. Até mais.